Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net aqui no Box 21 Vida de Bar dos dois lados do balcão, aqui na Carlos von Koselitz, número 304, Box 21, do meu amigo Fernando Soares Brandão. Aqui você encontra a melhor gastronomia de Porto Alegre, pratos maravilhosos para essa época do ano e vinhos numa carta especial e as cervejas especiais que você tanto vai apreciar com a gastronomia aqui do Box 21. Não esquecendo que faça como eu. Se você quer beber, curtir a cervejinha, uma boa caipirinha, um bom vinho, não tem problema. Pegue o seu Designator Driver. Eu tenho o meu Roberto Aguiar, da Vídeo Ágape Produções. Ele está botando aí Vídeo Ágape, né? Vídeo Refeições, a Vídeo Ágape Produções. É o nosso amigo Roberto Aguiar, que ele dirige com toda a tranquilidade para eu tomar um vinhozinho, tomar uma caipirinha e tomar uma cervejinha. Tem uma cervejinha preta maravilhosa aqui no Box 21, que é maravilhosa mesmo. Se não tiver o Roberto Aguiar, não tem problema. Sorteie um amigo, uma amiga ou vá como Angélica, vá de táxi, que é uma maravilha. O Roberto Aguiar gosta, ele vive tocando. Ele tem um CD lá infinito da Angélica, o Voo de Táxi. O Luciano Huck que não gosta muito, mas o Roberto Aguiar gosta. Estamos conversando, repetindo a dose, continuando a dose da semana passada, falando com as doutoras Maria Isabel Pereira da Costa e Luciana Pereira da Costa sobre direito previdenciário e também imposto de renda. Hein? Vou falar alguma coisinha de imposto de renda. Mas já começando, porque essa questão do direito previdenciário é extremamente importante, doutora Maria Isabel, o que as pessoas que já estão aposentadas, vamos falar primeiro dos aposentados, depois falamos de pensionistas, o que o aposentado que se aposentou na área privada, tá, e que recebe da Previdência do INSS, né, e os aposentados, não aposentadorias especiais do Estado, mas do quadro geral em especial, podem fazer porque ao se sentirem prejudicados, porque com o passar do tempo, passou 5, 10 anos, já perdeu, já tem, como se diz aí na gíria, já tem perna de anão, já está faltando alguma coisa, né? Já vai ficando defasado, né, o valor que recebia. Na verdade, na lei existe alguns elementos, algumas precauções no sentido de que seja mantido o valor real. Só que nunca se consegue chegar, esses mecanismos utilizados nunca conseguem manter o valor real mesmo. A pessoa com o tempo vai ficando defasado. Muitas vezes, no caso da Previdência, do quadro geral, né? As formas de fazer os cálculos vão deixando assim índices que vão sendo pagos abaixo, ou a contagem do tempo que não foi feita com a fórmula correta, por exemplo. Muitas vezes a pessoa tinha um auxílio-doença antes de se aposentar e depois foi convertido em aposentadoria. Em vez do INSS, quando faz o cálculo da aposentadoria, usar os termos legais para ver qual é o valor que a pessoa deve receber, ele pega já aquele valor defasado do tempo do auxílio-doença, mistura com o valor que seria da aposentadoria, sempre dá um pouco abaixo. Então, são muitas situações onde pode acontecer de o cálculo ter sido feito errado pela Previdência. E aí se pode fazer uma revisional. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história diferente, em cada situação é um erro diferente. Às vezes a Previdência tem o dever de sempre procurar, o segurado é leigo, ele chega lá e diz, olha, estão aqui meus documentos, eu quero me aposentar, ele não sabe escolher qual é o melhor para ele. Então, muitas vezes, a
administração da Previdência não escolhe a melhor aposentadoria. Vê que a pessoa tem um tempo especial que poderia ser convertido, que diminuiria, inclusive, essa incidência de fator previdenciário, etc. Ou, agora estamos falando aqui do coeficiente mesmo para fazer o cálculo. Então, às vezes, deixa fora dados, né, pessoais do segurado que está pedindo e não alcança para ele a melhor aposentadoria que ele tem direito, que é um dever constitucional de dar a melhor aposentadoria. E às vezes não dá. Então teria que ser examinada cada situação para refazer os cálculos e colocar o valor. Então, agora, sempre uma defasagem sempre vai haver, porque nunca se consegue, né, manter esse valor, porque quando a gente vê, por exemplo, a gente agora tem uma polêmica, aí não faz muito, quando foi para fazer o reajuste das aposentadorias. Nunca é feito o mesmo valor do pessoal que está na ativa, né? Sempre são índices inferiores. E deu aquela polêmica ali para chegar a 6%, essa última vez que foi feita, né, o reajuste dos aposentados. E quanto a essa defasagem não tem muito o que fazer. Mas tem aquela no erro, na concessão mesmo, né? Ou às vezes também, posterior à concessão, pode haver erro ao formular o cálculo. Então teria que ser visto caso a caso para ver onde é que foi, onde a administração praticou esse erro. E por certo, tem gente que pode receber o dobro, até mais do que isso, né? Por conta de reajuste é difícil. O que acontece, às vezes, quando a pessoa recebe muito, às vezes é desvio mesmo, às vezes com a conivência de próprios servidores, né? Muitas vezes a gente está vendo aí processos e quadrilhas que se formam, tipo Georgina e outras, né? Que seguem, as Georginas da vida seguem por aí. Então, eram aposentadorias milionárias, coisas assim que é coisa de filme de ficção científica. Que, olha, para falar bem a verdade, para a gente que não tem esses mecanismos de raciocínio, fica difícil saber como é que eles chegam lá. A gente fica surpreso de saber qual é o máximo hoje que uma pessoa pode aposentar no INSS? O topo é 3.000 e... 3.000, me socorre, Luciana, 3.000 e... 800 e pouco, né? Em torno de 3.800 e pouco. Tá, um pouquinho menos que 4.000 reais, né? E tinha aposentadorias lá mensais, assim, faraônicas, né? Faraônicas. Como é que consegue? Bom, antigamente até pagavam sobre 20 salários mínimos, por exemplo, né? E era diferente, então, a forma de calcular. Depois da emenda condicional, então, que passou a ter esse teto máximo. Mas, de alguma forma, não sei como é que conseguem. Alguns conseguem. Né? Ainda se consegue? Espero que agora não muito, né? Conseguem fazer fraude contra o sistema previdenciário, né? Mas em termos de pagar valor mais alto que isso, que acho que agora com os mecanismos atuais fica difícil, porque quem tá... Os mecanismos de controle são, você sabe, é 4.000 teto, tudo acima disso, toca o sinal vermelho, eles vão ver o que estão recebendo. O sinal vermelho, né? Porque ajuda muito agora nessa integração, a informatização, que os sistemas ficam integralizados, assim, e pode-se perceber, né? Esse cruzamento de dados pode se perceber. Mas como é que a gente vai dizer? O jeitinho aquele do roubo, esse seria ótimo que a própria Previdência intensificasse a fiscalização para que não acontecesse, mas de alguma forma ou de outra, alguém que não tem direito, fraudam documentos, alteram documentos, conta um tempo que na verdade não houve contribuição, enfim, que deveria ter havido. Então, a fraude essa lamentavelmente acompanha o ser humano, e pior ainda de tudo, não é só num país, não é só no nosso. Qualquer país, em qualquer lugar do mundo, o ser humano tem esse defeito de sempre querer passar o outro para trás. E isso é uma coisa muito triste em termos de previdência, porque a seguridade social, a maior segurança que uma pessoa pode ter, porque a pessoa pode pensar, eu tenho bens, eu tenho isso e aquilo. Vem qualquer problema, qualquer intempérie da vida e a pessoa não tem, o que mais resiste é o Estado, se o Estado ficar garantindo uma previdência. Então é um sistema que a gente tem que cuidar, nós não podemos ser assim, só querer tirar benefício do sistema previdenciário, nós temos que guardar isso como um patrimônio pessoal de cada um, um patrimônio social, um patrimônio público de altíssimo valor. É um dos melhores, dos melhores amparos social, a maior garantia social para o cidadão é a Previdência. E cada um de nós tem que cuidar da Previdência. É lamentável que tem esses que sabem esses descaminhos e conseguem fazer isso, né? Bom, e como a senhora disse, né, não é só aqui no Brasil, né? Se rouba, se faz fraude nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, né? Mas cada país pune
de acordo com o que a sua sociedade aceita. E aqui nós somos muito... deixa para lá, né? Deixa para lá. Aqui a gente passa a mão na cabeça, no sistema penal sempre tem um jeitinho de não cumprir toda a pena, de esvaziar as cadeias. Isso é lamentável. Eu estou falando como juiz aqui porque é tudo bem que a gente não queira ver o nosso semelhante na cadeia, mas nós temos que também tirar de dentro da sociedade aqueles que não estão respeitando o direito social, o direito de todos, porque o nosso direito tem que ir até onde chega o direito do outro. Isso de ficar sempre reduzindo, achando um sisteminha, achando uma coisinha daqui, outra dali para fingir que está punindo, sem punir de verdade, né? Eu acho que não é uma punição assim que tu tenha que torturar nem nada, tu tem que fazer a pessoa sentir que aquilo não dá para conviver na sociedade com aquela conduta. E nossos sistemas penais, a nossa forma de fazer, o direito penal escrito é uma maravilha. Na prática, eu vejo com muita reserva a benevolência que nós temos como Estado para coibir o erro de quem pratica erro. E o interessante é o seguinte, a legislação está aí, existe, e esta conivência de soltar o pessoal em períodos muito curtos, daí diz, para que eu vou fazer presídio, né? Então deixa assim. Nos outros países não, se faz presídios bons e as pessoas cumprem a pena, né, com a sua liberdade cerceada. E não como é aqui, né, que uma pessoa, é um absurdo, uma pessoa que comete um assassinato, no nosso país aí a média de cumprimento de pena chega a 3 anos, por causa da progressão de pena. Por causa da progressão de pena. E nós temos uma lei de execuções penais que é maravilhosa, se nós formos olhar a lei, tipo aquela lei também da criança e do adolescente, nossas leis são quase perfeitas, na teoria, quando está escrito. Agora, quando a gente vai ver na prática, lamentavelmente os presídios, além de ter presídio, tinha que ter presídios que reeducasse. Que as e não depósitos de pessoas. Não, lá eles saem reeducados, lamentavelmente, para crime pior do que já praticaram. Mas tinha que ter uma reeducação assim, não podia sair de lá analfabeto, não podia sair de lá sem acompanhamento, para se estruturar psicologicamente, socialmente, de novo. Até com emprego, encaminhamento de emprego. Né? A lei penal, a lei das execuções penais é maravilhosa, só que não é cumprida. A pessoa não... Poderia sair de lá com um ensino profissionalizante, sair de lá com uma profissão para garantir, né? Que vai aceitarem a prisão em empresa mesmo, onde você tem uma indústria, um artesanato, uma coisa que o cara possa produzir para a sociedade. Né? É verdade. E receber por isso, não é ficar lá trabalhando numa indústria sem receber. Receber por isso, diminuir o tempo de pena porque trabalhou, porque aí sim, porque trabalhou e teve um bom comportamento, assumir os gastos com a própria família, com o que pode ganhar lá dentro. Ninguém está pregando que lá dentro tem que ter um trabalho escravo, né? É isso. Trabalhar lá com remuneração, com ensino, se profissionalizando, se aperfeiçoando. Isso é o que diz na lei. Agora, na prática, nem o presídio tem sequer. Vai ficar 500 por metro quadrado lá e nada, né? E o Estado, aliás, o Estado não, os governos não cumprem e daí acaba no que a gente está vendo aí, lamentavelmente, todos os dias nas ruas, todos nós sentimos essa insegurança e essa sensação total de impunidade no nosso país. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos falando mais sobre as questões previdenciárias e vamos falar um pouco das pensões. Agora nós falamos de aposentadoria, vamos falar de pensões e a questão de imposto de renda. Esse é o ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé para mediana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.
Voltamos com o programa.net aqui no Box 21 Vida de Bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. Venha curtir o melhor happy hour da cidade na Carlos von Coseres, número 304. Estamos falando sobre previdência, aposentadoria. Agora vamos falar sobre as pensionistas, a questão das pensões e, em seguida, a coisa que está pegando no bolso de todo brasileiro, mesmo aquele que acha que não paga imposto, paga. Nós vamos falar daquele doloroso imposto de renda que, na realidade, não pega a renda de ninguém, é um imposto sobre salário. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Quem paga é quem não deveria pagar, quem paga menos é aquele que deveria pagar. Bom, doutora Luciana Pereira da Costa, e essa questão dos pensionistas e as pensionistas que também sofrem muito com a defasagem ou erros na hora da concessão do benefício. Bom, boa noite, né? Obrigada pelo convite. A gente está aqui vendo a defasagem da Previdência com os benefícios em geral, e as pensionistas são um público também muito prejudicado com isso. Normalmente são senhoras idosas que aparecem nessa situação e dependem daquilo ali para viver, porque a gente tem que pensar o seguinte: a gente está falando de senhoras que são de uma época que casavam e o marido proibia de trabalhar. O marido não admitia que ela tivesse renda ou contribuísse para a Previdência, para quê? Se tinha ele. Então aquilo ali é o que elas têm. E quando o governo não trata isso com o devido respeito, como uma verba alimentar que garante a essas senhoras uma velhice digna, é de pesar o coração realmente, de ver o que acontece. O que aconteceu há um tempo atrás, tinha uma discussão, e o Supremo foi muito, novamente, prejudicial aos segurados, aos pensionistas, foi a favor do INSS, que era o seguinte: no início a pensão era um percentual menor da aposentadoria, hoje é 100%, quem vai pedir pensão ganha 100% do que seria a aposentadoria do que deixou o segurado. Não há perda no rendimento, se recebia, digamos, 1.000, vai continuar recebendo 1.000. Vai continuar recebendo os 1.000. O que acontecia antes com as pensionistas era o seguinte: começava com 60% e 10% por dependente. Aí passou um tempo, resolveu-se que era 80% e 10% por dependente. E aí passou-se outro tempo e resolveu-se que então era 100%. Por muitos anos ganhou-se na justiça ações que aquelas que ganhavam menos que os 100% passassem a ganhar os 100%, porque enfim veio uma lei posterior, mais benéfica, que se aplicasse então para elas, a partir dali para frente, da lei para frente, nada de retroativo, nada cobrando além do que se entende devido. Muitas pessoas ganharam, chegou a discussão ao Supremo, né, o INSS resolveu começar a recorrer, levou a discussão ao Supremo e o Supremo foi favorável então ao INSS, novamente sob o argumento do impacto nas contas públicas, do déficit da Previdência, né? Deixou de remunerar. Então a gente tem hoje em dia aquelas senhoras idosas ganhando pensões com valores ínfimos, que estão numa idade que muito mais necessitam do benefício mais alto, e o Estado virou as costas para elas, né? E elas ficam nessa situação. Esse tipo de coisa hoje em dia a gente fica com mãos atadas, porque o Supremo já determinou dessa forma e todas as decisões terminam sendo vinculadas a essa e não se ganha mais esse tipo de ação. O que a gente pode fazer quando surge uma pensionista lá no escritório com o seu benefício defasado é daqui a pouco ver, porque o INSS tem uma forma de cálculo muito complexa, né? O que aconteceu naquele cálculo específico? Porque daqui a pouco o benefício que gerou aquela pensão estava calculado errado na origem. Então isso dá para fazer e reflete agora no benefício dela. Então é uma forma da gente talvez diminuir o prejuízo dessa pessoa, né? Tem benefícios de segurados aposentados que contribuíram sobre o teto, e o teto na época era 20 salários. E hoje a pensionista, né, o marido faleceu, deixando, acho que a sua família segura, e hoje a pensionista recebe um salário que não chega nem perto disso, nem de 10 salários, que nem se paga 10 salários da Previdência. Então a defasagem é muito grande. Então a gente vai atrás, buscar refazer todos os cálculos, refazer todo o caminho,
e tentar buscar aí alguma diferença para buscar aumentar esses salários. Bom, doutora Luciana, uma das maiores injustiças que eu vejo no Brasil é o imposto de renda, porque a gente paga imposto sobre salário, né? E paga imposto em tudo, né? Ah, você acha aí que está assistindo, você não paga imposto? Ah, tá. O que você compra? Pega uma listinha do que você compra na prateleira. Bom, se você for fazer a conta do que é imposto ali, pode ter certeza que na média, metade é imposto. Tá? E nas coisas mais essenciais, até na cesta básica existe uma incidência enorme de imposto, o que é absurdo. Mas a cascata toda que vem desde o empresário, lá da produção olha, de um pé de alface, vocês não imaginam o que tem de imposto ali. Metade do pé de alface é imposto. Tá? Porque vem lá do adubo, vem lá da energia elétrica, que é 33% na energia elétrica, 54% nos combustíveis, e vão ficar só por aí, que são insumos todos para o cara fazer a hortinha dele para lhe levar um pé de alface na sua mesa. Então pode ter certeza que um pezinho de alface tem metade dele, daquele R$1, 50 centavos a imposto. Ah, não é nada. Soma aqueles 50 centavos aí em 170 milhões de brasileiros, um pé de alface por dia, vê o que dá de imposto por dia. Doutora Luciana, pelo menos, já que não se corrige a tabela como se deveria corrigir, né, a tabela do imposto de renda, que é um absurdo que está, essa falta de correção, esses 4,5% agora oferecidos aí pelo governo para o trabalhador, é um absurdo, tá? Mas uma injustiça está sendo corrigida com relação aos pensionistas e aposentados. O que aconteceu? É uma injustiça sendo corrigida depois de muita batalha na justiça, depois de o Estado muito perder, né? Ele resolveu então, porque o prejuízo maior também é manter toda uma estrutura jurídica para defender ações que ele sabe que vai perder. Então ele pesou e o custo-benefício era melhor resolver pagar direto. O imposto de renda incide sobre os rendimentos de um exercício financeiro num ano. O que acontecia com a Previdência? As pessoas têm seu benefício negado ou demorado para ser concedido e acumula durante muito tempo vencimentos. Cada mês vai ficando lá guardadinho até que o processo termine, seja administrativo, seja judicial. Quando termina o processo, vem os atrasados, vem aquele acumulado todo. Sobre esse acumulado é que a Receita estava aplicando a tabela. Então acontecia normalmente de uma pessoa, vamos dar um exemplo mais extremo assim, a pessoa ficasse 6 anos, ganha salário mínimo, ficou esperando 6 anos, encaminhou o benefício no INSS, foi negado, entrou na justiça, o processo se alongou, teve recurso, 6 anos depois ela foi receber a aposentadoria, veio os acumulados, veio mais ou menos uns 50 mil acumulado pela espera. A Receita Federal pegava, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, e queria que ela dissesse que ganhou aqueles 50 mil naquele ano e vai aplicar uma tabela aí de 27,5%, né? Afinal, um rendimento alto. O que acontece é que a gente levava as discussões para a Justiça e dizia o seguinte: não, mas espera aí, o próprio Estado demorou para me pagar isso aqui durante tanto tempo e por isso que acumulou. Então, vocês não têm que me cobrar como se fosse rendimento de um ano só. Isso aqui eu estou esperando porque vocês demoraram. Vamos refazer essa conta, cada exercício financeiro individualizado, e aí sim ver o que seria de imposto devido, se é que seria devido. No caso de a pessoa receber salário mínimo, a pessoa é isenta, nem imposto é devido. No caso anterior, se a gente for aplicar 27,5% em 50 mil, dá uns 13.500. Então, essa diferença aí que estava acontecendo, muita gente terminava pagando por desconhecimento, né? Não sabe que tem que entrar com um processo para discutir que aquele valor acumulado é decorrência de uma demora judicial, que é do Estado ou da autarquia, né? E é isso que acontecia. Isso terminou sendo corrigido esse ano, saiu, né? Então, uma normativa dizendo que a Receita vai começar a considerar esses rendimentos como de vários anos. Então, isso aí, espero que agora comece a não ter mais problema para o contribuinte, pelo menos aí. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um programa .net. Eu quero agradecer
as doutoras Maria Isabel Pereira da Costa e Luciana Pereira da Costa, que nos deram uma boa orientação para você, telespectador, até para mim, que nós já terminou o programa, já vou dar uma conversadinha com elas aqui para ver o meu futuro aí também. Mas assim, não esqueça, o contato aí, o Roberto Aguiar está botando aí, auxilioprev, @auxilioprev.com.br, o telefone aí na tela, o 3217-7547, botou aí, Roberto Aguiar, mais o 9274-7786, os dois telefones aí do escritório Pereira da Costa. Não deixe o seu direito guardado na gaveta. Olhe, pense, vá, corra atrás dele. Procure orientação jurídica. E nesse caso, estão à disposição as doutoras Luciana e a Maria Isabel. Agradeço mais uma vez a elas e, Roberto Aguiar, chegamos ao final, sem nenhum percalço, sem nenhum problema, nos despedindo mais uma vez aqui do Box 21, na Carlos von Coseres, número 304, o melhor happy hour da cidade. Esse é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Coseritz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.